que a gente trabalha com essa metodologia para apropriar um conhecimento mais conceitual, um conteúdo mais complexo, de forma sistematizada, tendo em vista o quê? A compreensão, a síntese de um texto e, é claro, um olhar crítico, a criticidade na compreensão, na análise, na interpretação e no próprio conhecimento. Olá, tudo bem com vocês? Eu estava aqui preparando uma aula minha, eu tenho que trabalhar um texto. É um texto sobre metodologias ativas, mas é um texto conceitual. E aí eu estava aqui preparando minha aula e resolvi compartilhar um pouco com vocês. E aí a gente pode até pensar juntos aí sobre essa ideia. Tem uma metodologia ativa que se chama aprendizagem espiral. E eu pensei em trabalhar com essa metodologia. Por quê? Porque é uma das metodologias que a gente utiliza para trabalhar com textos, principalmente quando a gente quer trabalhar alguns conceitos. Por isso que eu achei que seria legal a gente compartilhar um pouquinho dessa metodologia. Vamos ver como é que funciona? Vamos ver do que se trata e como é que funciona? Então, eu estou abrindo aqui para vocês uma lousa digital, porque minha aula vai ser em webconferência, então eu costumo utilizar aplicativos, né? E um deles aqui é de lousa digital. Então eu trouxe aqui um dos aplicativos, eu estou abrindo, vocês estão vendo aqui a tela, a gente vai abrir primeiro um mapa mental, né? E a partir desse mapa mental tentar entender um pouquinho, desenhar o que é essa metodologia. Então vamos lá. Bom, o nome da metodologia é Aprendizagem em Espiral. E é sobre ela que a gente vai falar, tá? Justamente sobre aprendizagem em espiral. O que é importante primeiro? Primeiro é importante a gente entender que ela é feita para a gente se apropriar de conhecimento. O foco dessa metodologia é a apropriação de conhecimento. O outro ponto importante em relação a essa metodologia é que eu trabalho sempre com conteúdos mais complexos. E aí a gente sabe, né, a dificuldade que a gente tem de trabalhar com alguns textos e a dificuldade que tem do aluno se envolver no trabalho com textos. Por isso é legal a gente diversificar um pouco. E um outro ponto importante dessa metodologia é que ela trabalha com o quê? Então, em relação ao texto, ela trabalha com a sistematização, compreensão, síntese, criticidade, que é super importante, é tudo que a gente mais quer, tá? Então é super importante a gente ter isso em mente, que a gente trabalha com essa metodologia para apropriar um conhecimento mais conceitual, um conteúdo mais complexo, de forma sistematizada, tendo em vista o quê? A compreensão, a síntese de um texto e, é claro, um olhar crítico, a criticidade na compreensão, na análise, na interpretação e no próprio conhecimento. Então isso é super legal. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Quais são as características dessa metodologia? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, primeiro é que ela é desenvolvida em 3 etapas. Esse é o primeiro ponto. Ela é desenvolvida em 3 etapas. E quais são essas 3 etapas? A primeira etapa é a etapa de percepção individual. Essa é a primeira etapa de trabalho. A segunda etapa de trabalho é a etapa de discussão em duplas, em pares, em duplas. E a terceira etapa, qual é? A terceira etapa é uma etapa de ampliação em grupo. Então vejam só, a gente começa sempre por um trabalho individual, depois uma discussão em dupla, ou seja, uma discussão entre pares, e aí
uma ampliação em grupo. Ah, mas aí você me pergunta, por que a gente trabalha primeiro com essa percepção individual? Qual é um dos maiores problemas que nós, professores, muitas vezes verificamos na atividade em grupo quando se trata de uma atividade com texto? É que às vezes um lê, o outro não lê, ou existe o hábito de dividir o texto, né? Então ele pega, por exemplo, um livro, pega um capítulo de livro e aí ele coloca, vamos supor que a gente pegue aqui a introdução, né? Então o grupo vai lá e coloca lá, então você lê da página 7 à página 9, eu vou ler da página 10 à página 12 e assim vai. O que acontece com isso, né? Qual é o problema em relação a essa leitura dividida? É que ninguém leu todo e ninguém consegue depois relacionar e juntar essas partes. Então é importante, seja no trabalho com livro, com capítulos, não importa o texto, né? Mas no trabalho com o texto, que cada membro do grupo, mesmo que a gente trabalhe em grupo, mas que cada membro do grupo tenha contato com o material inteiro. Leia do começo, meio e fim, né? Leia o texto inteirinho, leia o texto por completo para depois ter uma atividade em grupo. Tá? Isso fica a dica, nunca faça uma atividade em grupo em que a leitura vai ser feita em grupo. E essa ampliação em grupo, que é a última etapa de trabalho, depois já teve a leitura individual, já teve a discussão dos pares, é o momento da síntese. Então, aqui é o momento em que os alunos vão apresentar para a gente a síntese daquilo que eles discutiram, daquilo que eles leram. Então é super legal fazer esse trabalho com eles de forma que a leitura seja feita primeiro individual, depois tem uma discussão entre duas pessoas para a gente ver os dois olhares sobre a leitura e por último sim uma síntese do grupo. Então o grupo nesse trabalho ele tem a função de sintetizar e não de compreender, porque a compreensão de uma leitura é importante que ela seja individual. Isso é super legal. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre esse trabalho. Olha, aqui a gente também tem a opção, além do mapa mental, trabalhar com alguns post-its. Então vamos lá, vamos colocar nesse post-it. O primeiro ponto, então, é a leitura prévia. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que qualquer leitura que seja feita precisa ser feita previamente, ou seja, o ideal antes do aluno chegar na aula. Então, a gente trabalha uma leitura feita em casa, uma leitura feita pelo aluno individualmente. Uma sugestão é a sala de aula invertida. Ele vai ter contato com esse texto antes, ele vai ter contato com esse texto no momento anterior, tá? Então, do que se trata essa leitura prévia? É uma leitura feita pelo aluno e o que mais? Ela é uma leitura feita em, vamos lá, sala de aula invertida. Isso é super importante. Por quê? Porque ele vai fazer essa leitura antes de vir para a aula, antes de estar com os pares, antes de estar com o grupo. Com isso, quando ele começa a trabalhar em sala de aula, ele já tem um conhecimento daquilo que vai ser estudado. E aí vamos continuar. Qual é o outro ponto? As questões base. Quem é que vai desenvolver a questão base? O professor, tá? O professor vai desenvolver a questão base. Então, mais um post-it aqui, que é o quê? Essa questão base é uma questão que vai ser organizada, ou seja, é a organização prévia do professor para se trabalhar em aula. Ah, mas ele já vai dar a questão base para o aluno responder na leitura? Não. O aluno vem com a leitura feita, mas a gente na aprendizagem espiral vai começar a trabalhar isso em sala. E aí, então, como é que funciona isso, né? O que acontece? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a característica do texto base, tá? É importante, deixa eu arrumar aqui.
Vamos arrumar para ter mais espaço aqui para a direita, né? Para a gente trabalhar, né? Quais são as características? Ele pode ser um livro, tá? Ele pode ser um capítulo de livro. Ele pode ser um artigo científico, tá? Isso é legal. Eu sempre vou trabalhar o quê? Que é importante. Um texto mais complexo, lembra? A gente falou, isso é um trabalho para trabalhar conhecimento, compreensão, análise e síntese de textos mais complexos. E aí, vamos lá, continuando aqui, como é que tem que ser essas questões? Primeiramente, elas têm que ser abertas, tá? Para eu dar espaço para o aluno, vamos dizer assim, habitar as questões, né? Se envolver nas questões. Então, elas são questões mais abertas. Não são questões de múltipla escolha, são questões discursivas e questões, assim, um pouco mais abertas. Vamos arrumar aqui, tá? E aí, a outra característica importante, trabalha-se muito conceitos. Eu posso trabalhar conceitos, eu posso trabalhar definições com essas questões. Isso é legal, porque a gente não quer tanto trabalhar a compreensão de conceito, compreensão de definições e tal. Então, é super legal trabalhar com aprendizagem em espiral. Qual que é o outro ponto bem legal para a gente trabalhar aqui? É a questão da apresentação dessas questões que são feitas em aula. Então, elas são apresentadas em aula. Eu não apresento em casa. Eu não dou para ele responder primeiro e já trazer respondida. Não. Eu peço a leitura em casa, peço que ele faça uma leitura com calma, com tranquilidade, que ele busque, ele pode até buscar outras fontes que falem sobre o assunto, que faça relações, que ele faça relações com conhecimentos que ele já tem sobre um determinado assunto. É importante o quê? Que ele busque outros materiais, que ele conheça, faça relação com o que ele já conhece, com o que ele já estudou anteriormente. Isso é super legal. Agora, o trabalho é feito em aula, né? Porque a sala de aula invertida é essa função, né? A gente trabalha em casa aquilo que você trabalhava em aula, se trabalha em aula aquilo que você trabalhava em casa. Trabalhar com sala de aula invertida é super interessante e super importante também. E aí, o que acontece? Então, vamos falar um pouquinho sobre as questões. Eu vou fazer aqui um modelo de questões para vocês, mas é só um exemplo, tá? As questões, é lógico que a gente faz de acordo com os textos, mas eu vou fazer. Então, aqui, ó, defina metodologias ativas. O texto é um texto teórico, é um texto conceitual sobre metodologias ativas. Então, eu vou pedir uma definição de metodologias ativas. Além de pedir a definição, vamos arrumar aqui. Além de pedir a definição de metodologias ativas, eu vou pedir para ele o quê? As características. Então, eu vou pedir para ele citar as características principais, né? As principais características de uma metodologia vamos lá, ativa, tá? Vamos andar aqui com o nosso post-it também, vamos organizar nosso quadro, maravilha. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma questão, eu vou trazer então aqui 3 questões. Então, vamos lá com o post-it azulzinho agora. A terceira questão, eu vou entrar no planejamento, né? Então, quais as principais, né? Os principais tópicos para um planejamento tendo em vista uma aula com metodologias ativas. Então, tendo em vista que você vai trabalhar com metodologias ativas, quais os principais tópicos para o teu planejamento?
Então vejam bem, a gente tem aqui 3 questões e é lógico que essas 3 questões elas estão relacionadas ao conteúdo do texto e ao que eu tenho no meu planejamento de aula para aprendizagem do aluno. Não é super legal? Então, o que eu faço? Super legal, a gente nem disse o que a gente vai fazer agora, né? Mas a gente fala agora o que a gente vai fazer. Para cada uma dessas questões, nós vamos passar pelas 3 etapas. Então, a primeira etapa, lembrem qual é? Vamos lá, vamos pegar uma setinha aqui. Vou pegar essa mais grossa. Vamos lá, isso, puxa a seta. Vamos baixar aqui. Maravilha. Então, no post-it, né, pegar mais um. Vamos lá, então, assim, o primeiro ponto... Não, vamos mudar aqui o formato para retangular. Vamos alterar esse tamanho, que acho que ficou meio grande, né? Um tanto quanto grande. Então, vamos lá. Essa primeira etapa é a etapa o quê? Da compreensão individual. E o que seria esse momento da compreensão individual? Eu vou, no momento da aula, pedir que o aluno individualmente responda essas 3 perguntas. Então, pela percepção dele do texto, pela percepção dele de leitura, como é que ele define metodologia ativa, quais as características principais que ele vai citar e quais os principais tópicos para o planejamento, pela percepção dele. É muito importante essa etapa. Mas vai dar um tempo. Sim, dá tempo. Inclusive, você coloca tempo na aula. Mas eu estou em webconferência, não tem problema. Coloca um tempo para responder. Ele já leu o texto em casa. Já teve contato com o material. Agora você quer ouvir a percepção dele. Por quê? Você quer que ele te traga um feedback das anotações que ele fez, daquilo que ele leu. Mas no começo pode ser difícil? Pode. Mas tenham paciência, a primeira vez, a segunda, a gente vai orientando o aluno, é nosso papel, não é? Nosso papel é orientar, então a gente vai orientando o aluno no processo. E aí, ele individualmente vai fazer essas 3 respostas. Então, vamos aqui mudar a cor, um post-it aqui verde, então trabalhando a nossa notinha verde, vamos fazê-la ficar retangular também, pelo menos agora no tamanho certo, né? E agora o que eu tenho? A compreensão dos pares, em pares, que é a compreensão em dupla. Estou em webconferência, não tem problema, eles podem fazer por WhatsApp, você pode ter grupos dentro da tua plataforma, se a plataforma permitir, eles se comunicam, não se preocupa. O que precisa estabelecer e organizar, que forma eles vão se comunicar. E isso você faz o acordo com eles, tá? A gente faz o acordo com eles, até pela própria plataforma. Normalmente as plataformas têm chat, às vezes tem forma de mensagem, tem o chat direto. Então ele pode mandar um chat só para aquele colega, ele não precisa mandar um chat público para todos os participantes. E assim vai. Então, você utiliza, mas combina primeiro, tá? É importante combinar primeiro, porque às vezes a gente não combina, depois eles ficam todos perdidos. Não, porque fica mesmo, a gente não combinou. Então, combinar primeiro. Na sequência, então, vamos pegar aqui um post-it de outra cor. Pegando um branquinho. Vamos lá. O que eu tenho agora? Uma mudança para o retângulo. É a síntese do grupo. Então, agora a posição, vamos lá. Vamos arrumar a tela aqui, né, também. Vamos arrumar para ficar centralizada a nossa lousa. Então, percebam, eu vou trabalhar as 3 questões na compreensão individual, na compreensão em pares e na síntese do grupo. O que é essa síntese do grupo? Reúne em grupo e agora os grupos vão sintetizar aquilo que foi compreendido individualmente, discutido nos pares, compreendido nos pares. E aí o grupo vai apresentar uma síntese. E o que é importante, gente, agora é super legal, é a hora de socializar. Então eles têm que pensar numa forma de responder pra gente que ele possa o quê? Socializar.
Então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer essa socialização. Aqui eu vou dar uma ideia para vocês. Vejam só aqui, ó. Aqui na internet, entrando aqui, tem, por exemplo, eu estou colocando aqui um site, tá vendo? Aqui é o Canva, mas você pode usar qualquer outro site que te ajude nesse processo. Eu gosto muito de usar este aplicativo, que ele ajuda o quê? A criar designs. Então, mas por que criar designs? Por que você está me mostrando isso? Eu gosto muito de trabalhar com designs. Por que eu gosto de trabalhar com esse tipo de representações diferentes? Geralmente a gente pede, faz um resumo, não é que não seja importante, é importante ele fazer o resumo, é importante ele fazer resenhas, é super importante, ele tem que desenvolver textos. Mas, pensa uma coisa, se eu pedir para ele fazer um panfleto, se eu pedir para ele fazer um cartaz, um post para o Instagram, um post para o Facebook, uma apresentação, um vídeo, ou seja, diferentes formas, trabalho diferentes gêneros com ele, para eu transformar um texto científico que está escrito aqui num outro gênero, eu preciso compreender de fato e sintetizar muito bem. Qual é o nosso objetivo aqui? Não é a escrita textual primeiro, é primeiro a síntese daquilo que foi lido. Eu posso sim pedir também uma síntese individual, eu posso pedir uma síntese em grupo. Aí tem outras milhões de formas, né? No nosso curso a gente fala muito sobre as diferentes formas de trabalhar o texto e é super legal justamente por isso. E aqui, nesse aplicativo, né? Que é esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, a gente consegue fazer o quê? Diferentes formas. Então, tá vendo? Apresentações, vídeo, logotipo, infográfico, ele pode apresentar em formato de infográfico. Super difícil fazer um infográfico, brochura, cartão de visita, currículo, miniaturas e etc. Né? Então, você tem várias opções para o teu aluno poder criar uma forma de apresentar para o grupo. E numa entrega individual, que eu só estou mostrando essas formas para vocês, que eu acho que é legal vocês conhecerem. Inclusive aqui na barra de cima, vocês vão ver que vocês podem escolher entre educação e tal. Eu vou entrar aqui num para vocês verem. Então, por exemplo, aqui você entra em infográficos, né? Vamos clicar aqui em infográfico. Clicou aqui em infográfico, ele tem ideia de design. E aí o teu aluno vai montando, né, a partir das ideias de design que ele dá, é super legal. Porque fica criativo também, fica muito mais gostoso. E o nosso objetivo principal, que é sintetizar, compreender aquele conhecimento e depois socializar, discutir o que foi feito, ele é atingido de uma forma super gostosa, de uma forma mais lúdica, mais dinâmica. Mas eu trabalho com adulto, eu também tenho que trabalhar de forma lúdica. É lógico que é adaptado ao mundo adulto. Eu trabalho com criança, a mesma coisa adaptada ao mundo infantil. Não tem problema. O importante é a gente trabalhar esses diferentes gêneros, as diferentes formas de representar, as diferentes formas de socializar. Isso que é super legal, tá? E aí ele vai socializar, porque é o momento da síntese. Então, esse momento da síntese, a gente reúne. Esta hora é a hora que eu vou falar para eles falarem. Então, eles vão compartilhar a tela, eles vão falar. Mas eu vou deixar meu aluno compartilhar a tela? Claro que eu vou, ele vai compartilhar o trabalho dele. E aí, então, eu tenho o registro, né? Então, eu vou ter esse registro, que é o registro sintético. Eu vou ter o registro oral, né, que é a apresentação do grupo daquilo que ele desenvolveu, a apresentação do trabalho dele, tá? E eu vou ter também, aí eu sempre faço isso, o registro individual da leitura, ou em pares, você pode fazer nas duplas, mas não faz no grupo maior, que é esse registro em formato de resumo ou em formato de resenha, tá? Importante ter registro, tudo que a gente faz, a gente precisa ter registro. Então vamos aqui pegar mais um post-it, vamos escolher aqui esse roxinho aqui, roxo, lilás, sei lá eu.
Então agora é a hora da avaliação. Nossa, professora, mas você não vai dar uma prova sobre isso, um outro trabalho? Eu tô arrumando aqui enquanto a gente conversa um pouco. Não, esse material, a estratégia, já é a avaliação em si. E enquanto eles vão apresentando e eles vão mostrando, a gente já dá o feedback. Porque o feedback fica no horário em que aquilo está acontecendo. Ele tem sentido, é importante que o feedback seja imediato. Eu só não consigo dar o feedback imediato daquele registro individual, daquele registro em dupla, no formato de resumo, no formato de resenha, né? Esse texto eu tenho que ler com calma e passar o feedback depois. Mas da compreensão que teve, da síntese, a gente já consegue trabalhar o feedback na própria aula, tá? E aí o que eu sugiro sempre? Que a gente faça, tô arrumando aqui para a gente pegar mais um post-it, vamos fechar isso, pegar mais um post-it, vamos aqui com a de laranja, que é a hora do portfólio. Cada aluno, cada dupla, ele pode ter um portfólio. E hoje em dia esse portfólio pode ser digital. Eu também posso usar aplicativos de planejamento que eu posso ter lá as pastas dos alunos e os alunos irem montando seu portfólio, colocando seus trabalhos lá. A gente trabalha com muita coisa digital. Ah, mas eu não tenho condição de trabalhar digital. Não tem problema, faz o portfólio físico. Ah, o que é o portfólio físico? O portfólio físico é uma pasta. Pode ser uma pasta sim, pode ser uma pasta menor, não importa, mas é uma pasta. E nessa pasta, o que tem? Ele tem a apresentação de todos os trabalhos dele. Como a gente trabalha com muita coisa digital, às vezes é legal ter o portfólio digital. Ah, mas nem todo aluno tem computador. Não tem problema, ele pode. Esses aplicativos você tem também no celular. Ah, mas nem todos os meus alunos têm celular. Não tem problema, a gente monta o portfólio. Depois monta uma apresentação. Existe forma de trabalhar. A gente sempre consegue trabalhar, não tem problema, tá? A gente dá um jeito. A gente é criativo, né? Professor é show. A gente arrasa, fala a verdade. Então, agora o que eu tenho aqui? O meu agradecimento. Eu espero que essa metodologia ajude vocês a trabalhar textos, que afinal é um desespero de todos nós, né? Trabalhar, vamos lá. Oi, um rostinho. E o nosso, é claro, básico, @Liceu Educacional. E é super legal que a gente, então, trabalhe juntos nesse sentido. Mudar a posição, mudou a posição. Vamos mudar a setinha aqui, né? A setinha não. Deixa eu pensar, isso. Azulzinho. Ixi, apaguei, fechei. Vamos puxar novamente aqui para baixo. Então, assim, a gente precisa recriar e reinventar as formas de trabalhar com o texto de forma que o nosso aluno seja ativo, que o nosso aluno protagonize esse aprendizado, que ele efetivamente aprenda com profundidade. E as metodologias ativas vieram para isso, né? Elas existem para isso, para que a gente consiga trabalhar de formas diferentes, mas super prazerosas. Por isso que a gente trabalha com sala de aula invertida, por isso que a gente trabalha a partir da aprendizagem baseada em problemas, por isso que a gente trabalha com trabalho colaborativo. É muito legal trabalhar com infográfico, mapa mental, que são outras formas de trabalhar texto também. Trabalhar o hipertexto, que faz parte, né, da linguagem do mundo atual, não tem mais como tirar fora da nossa vida o hipertexto. Storytelling, design thinking, brainstorming, quer dizer, são diferentes formas que a gente tem de trabalhar. E dá pra gente trabalhar texto, dá pra gente trabalhar números, dá pra gente trabalhar muita coisa, né? Tanto aquilo que é o conceitual, altamente teórico, como conhecimentos que são mais experimentais e práticos. O importante é a gente recriar, reinventar a aula junto com o nosso aluno. E o que é legal, ele conduz com a gente a aula. Isso é super, super, super gostoso. Então, espero ter ajudado vocês. Obrigada a todos vocês aqui por terem paciência de me escutar, né? Afinal, a gente tem um tempinho um pouco louco, né? O professor trabalha pouco, né, gente? Não, a gente trabalha demais. E eu acho que quanto mais a gente recriar, reinventar as metodologias, a gente vai conseguir também
trazer mais prazer, mais alegria e mais participação para as nossas aulas. Gente, beijo grande, até a próxima, tá? Ó, beijo, tchau.